Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos saber como é possível melhorar a postura corporal através do alongamento. Enfim, dar um grande adeus para as dores na coluna. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre isso com a fisioterapeuta Elizabeth Dantas. Você que sabe tudo de postura e tal, quem é que você escolheria a certinha? Eu acho muito bonita a Luísa Brunet, eu gosto muito da postura dela, né? Profissional. Sobretudo como postura, né? Como postura de pessoa. Classe né? Também acho. A Luísa, eu achei bárbara. Deula. Eu acho que é Ana Paula Arósio. Nossa, teríamos uma lista maravilhosa. Será que ele aprovaria? Nunca saberemos. Bom, vamos falar da postura? Sem dor na coluna? Assim? Deixa eu até me acertar. Já vou até me sentar melhor, né? Porque é difícil, né? Todo mundo acerta. Mas só na hora que vai falar, né? Depois a gente vai caindo, assim. Mas sabe que a Glorinha Boit-Miller, que é uma fonoaudióloga bárbara, impecável, ela diz isso. Pode começar sentando com o bumbum. E não com as costas, né? Porque a gente tende a sentar com as costas, né? Que é um erro. É um erro. Total. Eu sempre digo que Deus nos deu 2 ossos aqui embaixo, que são os isquios, para nós sentarmos sobre eles, né? E nós sempre sentamos sobre o cóccix. Né? Aí erra tudo. Elizabeth, eu queria entrevistar você para fazer uma pergunta bem boba mesmo. Mas você não se ofende, não? Não, responde. imagina. O que é isso, RPG? É reeducação postural global. Mas o que é na vida real? Olha, são posturas de corretivas, né? Posturas até que você normalmente não usaria no seu dia a dia e que visa o alongamento da musculatura posterior e o fortalecimento da musculatura anterior, quer dizer, visa o equilíbrio entre as 2 cadeias musculares que nós chamamos. A gente anda tudo errado, senta errado, faz tudo errado? Mas e tem 1000 fatores, né? Tem fatores emocionais também. O nosso corpo é um reflexo da nossa história, né? Você sabe quando uma pessoa está mal porque ela olha para baixo, ela está com o ombro enrolado, a expressão do rosto dela. Quer dizer, tem fatores emocionais, tem profissões que vão lesando, né? A pessoa fica, hoje em dia, nós passamos 75% dos dias sentados, é muita coisa. E a postura sentada é uma das posturas que mais agride a coluna lombar e o quadril, né? Exatamente isso que a gente está falando, a gravidade vai agindo, vai empurrando e os músculos não aguentam. Então nós temos sempre que lembrar de esticar. Mas todo até mundo dói assim, na hora viu? que a gente estica, não dói? Quando a gente não está acostumado. Dói tudo. É muito engraçado que às vezes eu encontro com pessoas na praia e quando elas me veem, elas já se Todo esticam mundo, quando te vê, de longe. Fica meio assim, né? Tá vendo? Isso que dá, né? Encontra a professora na praia, tá toda relaxada, tá já conserta. Músico também deve sofrer muito. Estou vendo ali Ricardo. Existem profissões... Leão, eu estou pensando isso, né? Tecladinho, não é? Aquela coisa, fica sentado, dói tudo, né? Ó, tá vendo? Como é que a gente faz para melhorar, Elizabeth? Não, por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho agora, eu sou RPGista há 15 anos, né? Sou fisioterapeuta há 21 anos, sempre trabalhei com postura, eu sempre gostei dessa área de postural. Mas eu estou desenvolvendo um trabalho agora, que é o Easy Stretching, que já é mais uma ginástica, com os princípios do RPG, né, da reeducação postural global, da antiginástica, que eu também sou professora de antiginástica. E ele visa já uma coisa de correção postural, mas também se preocupa com a estética. Porque era um buraco que existia entre a ginástica e as terapias corporais. Ninguém se preocupava com a coisa da estética. Todo mundo, depois que melhora as dores, quer melhorar a barriga, quer endurecer bumbum, quer endurecer a perna, quer melhorar o braço. E eu encontrei isso no Easy Stretching, que é uma técnica francesa, que já existe lá há 15 anos, e está entrando no Brasil. E eu estou procurando dar bastante motivação ao Easy Stretching, porque eu estou acreditando muito nesse trabalho, estou vendo muitos bons resultados nos meus pacientes. Mas o que é isso, exatamente? Seria um alongamento em que você usa a força do seu corpo, o peso do seu corpo, né? Fazendo muita força de contração isométrica. O que é contração isométrica? É contração sem movimento. Você faz força, são no máximo 5 repetições a 6 repetições, quer dizer, não tem aquela coisa de sobrecarga nas articulações, porque são poucas repetições, e você está totalmente bem posicionado. A primeira coisa do Easy Stretching é a posição do corpo, né? Você primeiro posiciona a coluna, posiciona os ombros, posiciona todo o quadril, depois é que você inicia os movimentos. Porque normalmente nas ginásticas as pessoas fazem de qualquer jeito, né?
Se você é assim, você vai malhar, digamos assim. No Easy Stretching, como no RPG, a gente se preocupa muito com o posicionamento do corpo. Uma reeducação, né, no modo de utilizar o corpo, para você gastar menos energia. A gente gasta muita energia desnecessária no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando sentada, ela está trabalhando, daqui a pouco ela está assim. Quando ela pode aprender a relaxar o ombro. E esse trabalho pode ser todas as faixas etárias? Sim, não existe limite para mudança corporal. E gasta caloria também? Olha, por incrível que pareça, apesar de não ser uma atividade aeróbica, né, não tem essa coisa de pular, de nada disso, as pessoas estão emagrecendo. Hoje até eu escutei uma pessoa que ela é gordinha, ela luta com a balança há muitos anos, e ela estava me falando que desde que ela começou o Easy Stretching, há 4 meses, ela não engordou, porque ela estava vindo num processo, porque ela está com problema de tireoide, entendeu? Então ela está achando muito interessante, como eu também estou. Eu estou observando as reações das pessoas, né? Você tem que primeiro fazer o RPG para depois Não. fazer o Easy Stretching? Não. Eu faço RPG. Eu estou Não. na 6ª sessão. É. E aí, Yara, melhorou? Eu tinha Alguma coisa para melhorar? Tinha, eu era... Acho que todo mundo é torto. Eu era assim, uma escoliose, que aí começou a me dar muita dor. Eu fiquei, um dia eu acordei torta assim, falei, pô, deu uma coisa errada. Fiquei umas 2 semanas mesmo de cama ruim. Aí descobri o RPG, a moça até se chama Beth também. Ela dá terapia na BBR. BBR. É. E é muito legal. E minha mãe, você tem que fazer RPG. Eu falei, mamãe, você está completamente torta. Você também tem que fazer. E você começa, você começa a prestar atenção. Já entraram para ser as duas. Bem, Mas a mãe dela podia estar também. A gente está na 6ª sessão. É muito bom. Mas as dores melhoram? É impressionante. A sua consciência postural, na hora, depois da primeira sessão, você sente necessidade. E quando é que as suas dores diminuíram? Logo depois da primeira sessão, tinha alguns movimentos que eu não podia fazer, porque o músculo ainda estava meio... tenso, né? Ainda inflamado estava mesmo, né? Porque inflama. Inflama. Né? E aí, na 2ª sessão, eu já pude fazer todos os movimentos. E serve, por exemplo, porque tem umas coisas assim, pinçou o ciático, aí você quase morre, fica assim, né? Vai no acupunturista, espeta agulhas variadas. Não, mas justamente... E até melhora na acupuntura. Melhora que tomar, porque o médico tradicional manda você tomar logo anti-inflamatório. Dexacetoneurin, né? Que é a corticoide logo, na máquina. E às vezes não resolve. Aí, às vezes não resolve, a dor não passa. E aí você vai no acupunturista, espeta aquelas agulhinhas e tal, você já sai daquela primeira sessão melhorzinha. Não é que você está sem dor, mas já dá alivia. Uma alegria. É verdade. Agora, no RPG, então a gente sente logo, na segunda, terceira, já está sem dor? O RPG, ele visa a uma reeducação, quer dizer, você vai na causa. Sim, mas a reeducação a gente pressupõe um tempo, né? Não. E com a dor é uma coisa que irrita muito, né, Elizabeth? Você sabe irrita, disso, né? irrita. Dor é uma coisa que tira a gente do sério, né? Sem dúvida. Mesmo você tomando analgésico e tal, dor quebra. É horrível. Aí dá mau humor, né? Você entorta mais para tentar o equilíbrio da dor, né? É verdade. Então, logo na segunda, terceira aula já dá para... Dá. E tem alguma coisa, você trouxe uma aluna sua que, aliás, está sentadíssima, duríssima ali, ó. Não é? Vou ficar olhando para ela. Ela na minha frente. Ela na sua... Pois é. Ela tá me vendo. Até eu estou me controlando um pouco. Eu vou ficar fazendo um programa duro, assim. Ela vai mostrar ali pra gente como é? Você daqui vai falando para ela, é isso? Pode ser? Então, eu acho melhor eu ir lá, né? Ela está com o microfone sem fio, Elizabeth? Não, mas tem um ali para você. Alinhando os joelhos, que é uma coisa que as pessoas têm muita tendência a rodarem internamente a cabeça do fêmur. E aí isso desencaixa o quadril, né? Isso já faz forçar a coluna lombar, a barriga cresce em função disso. Porque esses músculos começam a empurrar e a musculatura não segura. Então, nós colocamos os joelhos alinhados com o segundo dedo do pé, para poder abrir a cabeça do fêmur, posicionar a bacia, sempre a ideia de crescer. Nós brigamos sempre com a gravidade. Nós trabalhamos os músculos que brigam com a gravidade, que são os eretores da coluna. Posicionamos os ombros, posicionamos os braços, e aí, quando a pessoa está posicionada, é que eu peço os movimentos, né? Então, no caso, eu vou pedir para Monique colocar os dedos das mãos bem unidos, posicionando o corpo,
sempre o esforço é feito na expiração. Nós usamos sempre a expiração para ajudar no movimento. Então, no final da expiração, você vai fechar as últimas costelas, vai puxar o pubis na direção do umbigo, vai contrair bem esses músculos que fixam suas omoplatas, vai crescer os braços na direção do chão e vai apertá-los de encontro ao corpo. Cresce bem o alto da cabeça, cuidado para não enrolar aqui. Isso é para quem, Elizabeth? Isso é para dar uma noção da postura em pé, né, do bom posicionamento e contrair e fortalecer os músculos que brigam com a gravidade. Você deve sempre, então, a gente deve sempre brigar para ficar maior do que a gente sempre que lembrar. Essa noção é uma noção que coloca o corpo em linha reta. Porque a gravidade ela é injusta, né, com o corpo humano, ela vai ganhando. E a única coisa que sustenta o nosso esqueleto, a nossa armação, é a musculatura. E é essa musculatura eretora da coluna, que está ao longo da coluna, é que briga com a gravidade. Por isso que as pessoas com a idade vão perdendo 5 centímetros. Porque elas vão curvando. Porque elas vão curvando. Então, esse brigar com a gravidade, manter, né? Isso. Meio nariz para cima, cheirando gordura quente, como eu se brinco, assim, meio besta, né? Eu brinco assim. Que a gente tem que ser altiva, né? Tem que ter uma pose de rainha e de rei. Ah, meu Deus. Entendeu? Sem porque ficar é isso metido, que faz né? brigar com a gravidade. Isso é que ajuda. E todos os movimentos do easy stretching são a base, essa aqui é a postura básica do easy stretching. E se uma pessoa tiver uma dor lombar, eu te falar, como é que eu resolvo isso? Como é que você resolve? Olha, a gente dando essa noção de alongamento, você está aumentando os espaços entre as vértebras. Então, você está aliviando os nervos. Porque no meio das vértebras passa a medula, que é por onde saem os nervos que passam entre as vértebras. Se as vértebras estão juntas, elas estão machucando o nervo. Se você aumenta esse espaço, você está fazendo uma tração. Você está aliviando os seus nervos. E automaticamente isso vai ficando na memória corporal e o seu corpo não vai mais aceitar quando você começar a fazer isso. Ele vai buscar a boa posição. Quer dizer, é um realinhamento, uma reeducação postural. Porque quando a gente é criança, a gente não tem essas retrações. Nós somos muito mais flexíveis em criança. Isso vem pela falta de exercício, vida sedentária, ficar muito sentado, agressões emocionais, agressões físicas, né? A criança não, a criança brinca, a criança pula. E você pode ensinar pra gente uns exercícios pra gente manter essa postura aí? Olha, eu gostaria até de mostrar um exercício deitado, que é o básico, que é fácil de fazer. Ah, então, mostra. Né? Que não é nada, pra todo mundo aprender. Que ninguém vai agredir. Você vai deitar. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual seria a melhor postura para você levantar um peso? Porque na minha atividade, toda hora eu estou carregando peso. Boa pergunta. Então, quer dizer, de perna aberta, de perna fechada, qual a melhor postura que boa você tem pergunta. que ter para isso? Isso é todo mundo tem essa dúvida, né? Todo mundo. E cada um te fala uma coisa, né? Mas o ideal é nós usarmos as pernas, dobrar mesmo os joelhos, ir de encontro ao objeto. E uma coisa que eu escutei uma vez de um professor muito interessante é que às vezes você tem uma noção de um peso, você acha que aquele objeto tem um peso, aí você prepara o teu corpo para aquele peso. Aí de repente você pega e ele é mais pesado ou mais leve do que você esperava. Numa dessas você machuca a tua coluna. Então é sempre ir pensando no que você vai pegar, preparando o teu corpo, né? Então sempre dobrar muito os joelhos e ir com as pernas para pegar o objeto e subir pelas pernas e não pela coluna. Ah, é o que a gente faz. É o que a gente normalmente tudo, então. Você também, mano. Não, graças a Deus, fazer escultura ainda não só eu que vou errar, não. Alguém vai errar comigo. Principalmente coisa pesada. Elizabeth, né? Mas esse é o problema que começa muito na adolescência, da questão de escoliose, de postural mesmo, né? Que o adolescente tem tendência. Isso corrige, porque são rebeldes para corrigir, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Escoliose, pela minha experiência, a escoliose ela melhora muito. Mas eu nunca vi uma escoliose ficar totalmente reta, na minha experiência, tá? Só uma escoliose antálgica, que a gente chama, que é uma escoliose que é criada por uma dor. Como a Leda falou no início. Quando a gente tem dor, a gente se entorta. Então, esse tipo de escoliose, eu vi o resultado, volta tudinho. Agora, uma escoliose verdadeira, idiopática, ela melhora sensivelmente. Idiopática, que ninguém sabe a causa, né? Ah, tá. Porque é uma escoliose que geralmente começa em adolescente, né? O Felipe Suchard, o criador do RPG, fez um estudo e ele descobriu que isso está ligado às dores de crescimento
E é um sofrimento esôfago-gástrico, que é aqui à esquerda, que geralmente você pergunta a um escoliótico, ele sempre teve dor do lado esquerdo na fase de crescimento. Então, tem uma relação com as dores de crescimento, o aparecimento da escoliose, entendeu? Mas a escoliose é uma doença ortopédica, agora não impede da pessoa fazer ginástica. É isso que eu quero até falar sobre isso. O easy stretching, por exemplo, é uma ginástica que a pessoa pode fazer. Ela pode ter filhos, entendeu? Que é uma coisa... Todo mundo acha que o escoliótico não pode fazer nada. Pode. Mostra Vida pra gente, normal. então, esse que todo mundo pode aprender. Tá, então vamos deitar. Esse serve para quê, Elizabeth? Olha, esse seria para aliviar dores lombares, e dar um bem-estar geral. No final do dia, quando a gente está muito cansado, né? Fazer um exercício desse que mexe com a respiração é um exercício básico. Então, como tá? é? Então, deitado, com as pernas dobradas, braços ao longo do corpo. É sempre importante que você busque o contato das asas, das omoplatas no chão, tá? O braço tem que estar no prolongamento do ombro e a mão, ela não deve estar desviada. Isso é um cuidado. A mão deve estar no reta. prolongamento do antebraço, tá? Tá. Tenta encostar todo o corpo no chão, principalmente a região das últimas costelas. Trazer o pubis na direção do umbigo. E sempre o esforço na expiração, quando solta o ar, vai procurar empurrar com vigor, com vontade, todo o braço, as omoplatas, as asas, vai fechar e empurrar com vigor as costelas e vai contrair o abdômen, o glúteo e até o períneo, que é um modo de você até trabalhar a musculatura do períneo nessa hora, tá? Inspira, relaxa tudo. É uma ideia de como se você quisesse empurrar o chão para longe de você, mas isso foi feito com força. Vocês olham assim, parece que ela não está fazendo força, mas ela está fazendo muita força. Ela está fazendo força para baixo. Para baixo, tá? Sempre na expiração. Esse é um movimento que você libera muito o teu diafragma e faz com que a tua musculatura abdominal entre em ação, né? E ao mesmo tempo você está contraindo o glúteo, que é o que equilibra a tua bacia. E quando você ficar em pé, você vai sentir a diferença, que a tua bacia vai estar mais leve, tua lombar vai estar mais aliviada. Esse seria um exercício básico, que não tem contraindicação. Agora, os cuidados, né? Quando nós pensamos em pressionar a omoplata, normalmente, levanta-se aqui. Faz o que seria errado. Isso é errado. Esse buraco aqui. A gente tenta encostar. Ao mesmo tempo que o Ombro e ombro costas. está encostado. Outra grande compensação, quando nós encostamos o ombro, é encurtar o pescoço. Aí vai melhorar a lombar e vai ganhar uma dor no pescoço. Que legal. Né? Então, a ideia é você dar essa globalidade de trabalho. É tudo ao mesmo tempo. Todas as técnicas corporais visam a trabalhar tudo ao mesmo tempo. Por isso que chama-se RPG, Reeducação Postural Global. Né? Ok. Essa ideia da globalidade. Depois você vai dar outro exercício pra gente? Daqui a Tem pouquinho? vários, se vocês Tem vários? quiserem. Então tá bom. Eu vou ler um pouquinho das respostas aqui, que estão até bem divertidas, e depois a gente volta com você. Obrigada, Monique. Tá bom. Obrigada, Elizabeth. Elizabeth, eles querem que você vá lá e ensine mais um relaxamento pra gente. Aquele de fazer pressão contra o chão com a mão esticada. aprendi. Eu também acho que aprendi. Vamos ver. Deixa eu pegar o microfone sorvetão aqui um instantinho. Nosso Coringa, leva lá, Jade, pra mim. Ô, Jade, apareça aqui, não tem importância. Elizabeth, mesma história de sempre. Vai ser com essas bolas, hein? Olha, agora eu vou propor um exercício que todo mundo tem vontade de perder barriga, né? Ah, claro. Abdominal. E geralmente as pessoas fazem, eu brinco que fazem pescoçal em vez de fazerem abdominal. Né? Então eu vou propor de ensinar a fazer um abdominal com consciência, né? Trabalhando e sentindo realmente a musculatura. Ah, vamos. Tá? Vou aprender também. Então, é deitado. Vamos botar uma bola, pode ser qualquer bola de borracha. Quem tem filho em casa, bola... Essa aqui tem 1 quilo,
tá? Porque no easy stretch a gente trabalha com uma bola com peso. Mas quando a pessoa não tem força, pode trabalhar com uma bola sem peso, tá? Mas desse Qualquer tamanho. bola, uma bola de... Pode ser uma bola tamanho de futebol também, que você futebol pega de emprestado. neném, isso é É. fácil de achar. Onde é que está o Pegar bastão? emprestado do filho, já tem que ser no bola de futebol. Por favor, obrigada. Bom, nós vamos... esse bastão aqui, ele vai ajudar a dar a referência da colocação das omoplatas na hora da execução do movimento. Então, é o mesmo princípio do outro exercício, em que a gente traz o pubis, mas uma coisa muito importante. As pessoas têm muita preocupação de empurrarem a região lombar no chão, quando ela tem que estar com o quadril e não com a coluna lombar, porque se você está arqueando a coluna para o chão, se você tem uma hérnia de disco, você está piorando a situação. Tá? Então, o abdominal tem que ser feito com o quadril mais pesado do que a lombar. Tá? A colocação dos ombros. O bastão pode ser um pedaço de cabo de vassoura, não precisa ser um bastão grosso como esse, tá bom? Qualquer cabo de vassoura, mais ou menos, um pouquinho mais largo que o seu ombro. Esse bastão, ela vai soltando ar, vai apertar as extremidades do bastão, ao mesmo tempo que vai empurrar as omoplatas na direção do chão e do quadril, vai fechar as últimas costelas e vai apertar a bola. Isso seria para a colocação do exercício, fazer umas 3, 4 vezes, e depois você vai subir como se o chão viesse com você. Né? Então, você faz essa preparação, dá essa consciência da descida da omoplata, do fechamento das costelas. E aí, quando você for executar o movimento abdominal, você deverá fazer pela musculatura do fechamento aqui das costelas e não pela região do ombro. Então, o ombro está para baixo, na direção do quadril, e você sobe do chão, como se o chão viesse com você, sem perder a ideia da omoplata descendo na direção do quadril. Eu vou mostrar, ela vai mostrar o que normalmente as pessoas fazem, tá? Volta. Aí você vai deixar o ombro ir. Geralmente as pessoas sobem, ó, com o queixo vindo na direção do peito. E não Quando pode. você tem que trabalhar, eu brinco, mostrando o pescoço para o mundo. Inclusive nós, mulheres, vamos ficando com uma flacidez aqui, né, na região do pescoço, que com esse tipo de trabalho você melhora muito. Porque essa musculatura faz parte da tua cadeia anterior, que está ligada ao teu músculo abdominal. Tá? Então, você está trabalhando ao mesmo tempo os músculos anteriores do pescoço, sem machucar atrás. Você tira do chão as costas. As costas, mas como se o chão viesse com você. Você não sobe, ó, pelo ó. Geralmente as pessoas fazem isso, ó. Entendeu? Então, elas estão encurtando aqui, estão tensionando o trapézio, elas ficam com dor no pescoço e o abdominal, nada. Entendeu? Muito pouco de abdominal, mais dor no pescoço do que na barriga. Entendeu? Faz mais força no pescoço do que na musculatura abdominal. Ok, obrigada, Elizabeth. Obrigada, Monique. Elizabeth, a ginástica postural pode combater males da coluna? Pode melhorar a postura, né? E aliviar as dores. E melhorar também as curvas, quando elas vão se acentuando, por exemplo, uma hiperlordose, uma hipercifose, pode melhorar. E tem uma Clarice, mandou um fax aqui, dizendo que ela queria saber se os estúpidos quilos que os netos dela carregam diariamente nas mochilas não vão um dia fazer mal para o futuro deles. Ela acha que é um caso de polícia, a mochila dos meninos. É mesmo, é pesadelo. Isso é alguma coisa antiga, né? Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? É, Na minha mas época não... era aquela bolsa A de um lado tiracolo, só, tiracolo, lembra? era horrível também, pior né? ainda, né? Acho que a mochila ainda é até mais... É, porque dá um certo equilíbrio, né? Dá um certo equilíbrio, mas ainda não é o ideal. O ideal é que os colégios tivessem armários, né, para colocar o... Largar os livros lá. né? Realmente. Depois te dou seus bilhetinhos, tá bom? Tá. Super, obrigada, Ana. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada. Obrigada, Viola Spencer e Gilmar Pérez, pela parceria, vocês por estarem nos assistindo. Uma boa noite, até amanhã, às 4 da tarde aqui na TV. Valeu.